Saudade de vocês. Mas ó, eu ficando aqui, eu cuido de mim, você cuida de você. E se Deus quiser, eu acredito muito, a gente vai sair dessa, tá? Hoje eu ia até falar pra vocês assim, ai, Feliz Páscoa, mas eu não posso, né? Porque você vai assistir essa aula outro dia. Gente, primeira Páscoa que eu não passo com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, com meus sobrinhos, enfim. Mas se faz necessário neste momento, né? O isolamento social. Mas eu tô morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade da sala de aula. Mas enquanto isso, nós nos comunicamos, continuamos por aqui, né? E a gente vai começar hoje morfologia. Deixa eu falar uma coisinha. Aqui eu coloquei a apostila do terceiro ano, tá? Pro pessoal do cursinho, é caderno 2, página 326 e módulo 7, tá bom? Então vamos lá? Gente, ó, a gente vai começar hoje morfologia. O que é morfologia? Morfo é forma, logia é estudo. É o estudo da forma das palavras, tá? A morfologia, ela tem três partes. A primeira, a gente estuda a estrutura das palavras, depois a gente vai estudar o processo de formação de palavras e depois a gente vai estudar as 10 classes gramaticais. A gente vai começar com verbo, depois verbo, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, tá? Depois que terminou isso, a gente vai para análise sintática. Tudo bem? Então, ó, vamos prestar muita atenção nisso. Processo de formação de palavras, a estrutura da palavra, esse ano, você vai ver que eu vou deixar uma listinha aí para vocês, tá? Esse ano arrasou, o tanto que caiu, tá? Em 2020. Então vamos lá. Primeira coisa, a palavra, né? Olha essa tirinha aí. Pra eu ler aqui, eu tenho que fazer assim, porque aqui é meu celular. E aqui eu deixei o computador. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó, leu? Ai, o computador. E aqui eu. E o celular fica meio torto. Mas vamos lá. Ó, deixa eu voltar porque eu não enxergo, tá? Então vamos lá, gente. Opa. Então é o seguinte. Se eu falo assim, estou com uma dor aqui do lado, naturalmente, avisei que o remédio que você está tomando causa efeitos colaterais. A ironia tá onde aqui nessa tirinha? A ironia tá em lado e colateral, porque essas palavras elas têm uma semelhança, tá? Vou ficar aqui no meio. Essas palavras elas têm uma semelhança, tá? Lado e lateral. A gente não vai trabalhar com raiz, etimologia, nada disso. A gente vai ficar com radical, tá? Então vamos entender as semelhanças entre essas palavras. A semelhança é o seguinte, ó. De lado é uma locução adjetiva, tá? Equivale ao adjetivo lateral, tudo bem? De lado é uma locução adjetiva que equivale ao adjetivo lateral. Colateral, o que acontece? Eu peguei nesse radical lateral e acrescentei o prefixo co. Gente, esse prefixo co significa aquilo que vem junto. Aquele que vem junto, então é o prefixo co, colateral. Sim? Então é isso. Efeitos colaterais são efeitos que aparecem lado a lado, quer dizer, aparecem junto. Tá? Co sempre significa, por exemplo, coordenado, é uma ordem, co que significa junto da ordem que um vem junto do outro, tá? Então vamos lá. E a partir disso a gente vai estudar a estrutura das palavras. Então, aqui. Por que é importante eu conhecer os morfemas, esses pedacinhos que formam as palavras? Isso é muito importante para você compreender um texto, para você compreender a palavra, o sentido da palavra, o significado da palavra. Então, entender todos esses elementos, esses pedacinhos que formam a palavra é de grande valia, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, a palavra aqui, menin, a-s. Viram aí? Isso. São 3 pedacinhos. Essa palavra é formada por 3 pedacinhos. Esse primeiro pedacinho aqui, cada pedacinho, vou ficar falando pedacinho, 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 mas nossa, né? Cada pedacinho aí que tem sentido, que tem significado, eu chamo de morfema. Morfema é cada pedacinho que tem sentido.
Morfema é cada pedacinho que tem significado, ok? Então, esse morfema aqui, menin, ele sustenta, né, a palavra. Ele é responsável pelo sentido da palavra, né? Ele sustenta a palavra, ele segura essa palavra. Esse morfema é a base de significação da palavra. Esse outro morfema, que eu vou chamá-lo de radical, tá? Esse morfema que é a base de significação da palavra, eu vou chamá-lo de radical. Agora, esse daqui, ele indica esse azinho, ele é um morfema que vai indicar a flexão do quê? De gênero. Quer dizer, menino e existe o feminino, menina, tá? Esse S indica que a palavra está no plural, então indica a flexão de número. Esta palavra, ela possui 3 morfemas. Essa palavra, ela possui 3 pedacinhos que têm sentido. 3 pedacinhos que têm significado. Se você perguntar assim pra mim, Carla, e se eu dividir mais menino? Não, aí é outra coisa. A palavra pertence a um outro grupo, tem outra significação. Na verdade, é outro grupo de significação, tá? Então, e esse radical? Então, eu tenho 1, 2, 3 morfemas. Tenho 3 pedacinhos que tem sentido, tá? Morfema é todo pedacinho que tem sentido, tudo bem? Eu não vou ficar falando pedacinho, pedacinho. Unidade mínima significativa. Sim, pedacinho que tem sentido. Então, aí é o seguinte, ó. Esse morfema aqui, o radical, é a base de significação da palavra. Presta atenção no que eu vou dizer, porque eu não escrevi aí, tá? Toda palavra que possui o mesmo radical, toda palavra que possui os mesmos radicais, são palavras cognatas. Palavras cognatas são palavras que possuem o mesmo radical. São as palavras que pertencem à mesma família. Por exemplo, flor, florista, floricultura, floresta. Então, elas têm o mesmo radical, tá? Então, são palavras cognatas, possuem o mesmo radical. Então, o radical é a base de significação, ele que sustenta a palavra. Toda palavra tem que ter um radical, gente. Toda palavra tem que ter um radical, tá? E esse radical não vai mudar, tudo bem? O radical não vai mudar, ok? Ficou claro aqui? Então vamos pro próximo. Nesse próximo eu vou falar para vocês o que são os afixos. Os afixos são os morfemas que eu vou acrescentar ao meu radical a fim de formar novas palavras. Então são pedacinhos que eu acrescento ao meu radical a fim de formar novas palavras, tá? Então, eu tenho 2 tipos de afixo. O afixo que vem antes, eu vou chamá-lo de prefixo. Então, por exemplo, feliz é o radical. Essa palavra sozinha é o radical. Agora, infeliz, o in é um prefixo. Tá? Eu crio uma nova palavra. Aquilo que vem antes, então, o afixo que vem antes, eu vou chamá-lo de prefixo. Tá? Avalia é o radical, é a base de significação. E o que vem depois, esse são, é um sufixo. Sim? Então, ó, radical é a base de significação. Prefixo é um pedacinho que eu acrescento antes a fim de formar um novo vocábulo. Sufixo é um prefixo que eu acrescento depois a fim de formar um novo vocábulo também. Tá? Quando a gente viu ortografia, a gente falou muito de sufixo, né? Por exemplo, oso é um sufixo com S, a gente falou bastante disso, tá bom? Então, vamos lá. Agora, as desinências. As desinências, gente, também são pedacinhos, são morfemas, tá? Esses morfemas chamados desinência, eles nos nomes dos nomes, gênero, masculino, feminino e número singular, plural. E no verbo, as desinências verbais vão indicar as flexões de tempo, modo, número, pessoa, tá? Então, as desinências são pedacinhos, são morfemas, que sempre vão aparecer nos finais das palavras e vão indicar as flexões. Nos nomes, flexão de gênero e número. E no verbo, tempo, modo, número, pessoa. Tá? Então, vamos lá? Então, dentro das desinências nominais, olha aí. Então, por exemplo, filho é o radical, ok? É a base de significação, é o morfema. Esse a indica que a palavra está no feminino. Tem filho? Tem. Esse a e esse o aí que vai indicar
oposição de gênero, eu vou chamar de desinência de gênero. A desinência de gênero, ela indica a oposição de gênero, que tem o masculino e que tem o feminino. Tá? Ela indica essa oposição de gênero, que tem o masculino e que tem o feminino. Tudo bem? Então é a desinência, esse A, que é a desinência de gênero. Sim? Então vamos lá. Agora e o S? Então, ó, desinência de gênero sempre é oposição de gênero. Tá? Então, se eu falo assim, menina, esse A é desinência de gênero. Menino, esse O é desinência de gênero. Tá? E o S, a palavra só vai aparecer desinência de número se a palavra estiver no plural. Né? Indica, se a palavra estiver no plural, esse S é a desinência de número. Então, estas são as desinências nominais, que aparecem no substantivo, no tá? E em pronome também, tá bom? Eu tenho essa desinência de gênero, ela, minha, uá. Vamos lá agora. Agora, presta atenção nessa palavra aqui, janel. Esse é o radical. Agora, o A de janela é desinência de gênero, pensa. Tem janelo? Tem um masculino? Não, não tem um masculino. Então, esse A que aparece aqui em janela, ó, eu vou chamá-lo de vogal temática. A vogal temática no nome, ela não indica oposição de gênero. A vogal temática no a vogal temática no nome, ela não indica oposição de gênero. Então, ela indica o seguinte, quando eu falo janela, o A indica que é um substantivo e acabou. Tá? Não indica essa diferença que tem o masculino e que tem o feminino. Tá bom? Diferente de, por exemplo, porta e porto, né? Um é gênero feminino, outro é gênero masculino. O A e o E é desinência de gênero. Aqui não. Aqui em janela é vogal temática. Tudo bem? Então vamos lá. Aí eu vou falar pro verbo. Os verbos, agora eu vou passar para verbo, tudo bem? Os verbos, eles foram divididos em 4 grupos. Os verbos que terminam em ar, os verbos que terminam em er, os verbos que terminam em ir. O por, gente, ele era ponere. E ele ficou por e virou por com acento, tá? Mais pra frente eu vou falar bastante dele pra vocês, tá bom? Então é assim, ó, as conjugações do verbo, então é quando o verbo termina em ar, ir. Quando o verbo termina em ar, alguma coisa tem que indicar que ele termina em ar, esse alguma coisa é o a. Quando o verbo termina em er, alguma coisa tem que me indicar que ele termina em er, esse alguma coisa é o e. Quando o verbo termina em ir, alguma coisa tem que me indicar que esse verbo terminou em ir, que é o i. Esse a, esse e, esse i que você tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Que você tá vendo aqui em cima? Esse a, esse i, esse eu chamo de vogal temática. A vogal temática do verbo, ela vai indicar a qual conjugação o verbo pertence. Será que o verbo é da primeira conjugação? Será que o verbo é da segunda? Será que ele é da terceira conjugação? O por, gente, é um verbo de segunda conjugação, tá? Mas volta aqui. Então, o a, o e e o i aqui de cima, tá vendo? É vogal temática? Sim, vogal temática do verbo, tá? Vai indicar se o verbo é do primeiro grupo, quer dizer, primeira conjugação, se ele é do segundo grupo, da segunda conjugação, ou se ele é do terceiro grupo, terceira conjugação, tá? Ar, tudo bem? Agora vem cá, ó. Quando eu quero descobrir o radical de um verbo, o que eu faço? Eu tiro o ar, eu tiro ele, eu tiro o ir. Então, por exemplo, estudar. Eu tiro o ar, o que sobra, o estude, é o radical do verbo, é a base de significação do verbo, tá? Aí aparece esse A, como é do estudar, ele é da primeira conjugação, esse A indica que ele é da primeira conjugação. Esse A é a vogal temática. Quando eu somo radical mais vogal temática, eu tenho o tema do verbo. Então, o que é o tema do verbo? O tema do verbo é o radical, é o radical mais a vogal temática. Então, radical mais vogal temática é o tema do verbo, tá? E aí eu vou colocar as variações do verbo, as flexões do verbo. Então, eu tenho a desinência o vá, é uma desinência modo temporal. Quer dizer, todas as vezes que eu tiver vá, eu sei que o verbo é indicativo, pretérito imperfeito. Daqui umas 2 semanas a gente vai saber tudo disso. Ai, podia ser na escola, né? Ia ser tão legal. Volta, ó. Tô com saudade. Então, por exemplo, a desinência modo temporal. Desinência é um morfema.
né, que indica a flexão, nesse caso a flexão do verbo, tá? Ele é um modo temporal, porque indica que é flexão de modo indicativo, tempo, pretérito imperfeito, ok? Então, é uma desinência modo temporal. E aí eu tenho o mos. O mos é uma desinência número pessoal. Quer dizer, indica que o verbo está na primeira pessoa do plural, tá? Primeira pessoa do plural. Então, é uma desinência número plural. Pessoa, primeira pessoa. Sim? Então, é uma desinência número pessoal, ok? Todo verbo tem que ter essa estrutura? Claro que não. De jeito nenhum. Vocês vão ver daqui uns dias que os verbos primitivos não têm desinência modo temporal, tá? Não são todos os verbos que têm vogal temática, tá bom? Mas essa é uma estrutura de verbo, tá bom? Radical, todo verbo tem. Como que eu falo? Eu tiro ar, eu tiro er, eu tiro ir, que sabra é o radical. Tudo bem? É isso. Sim? Então vamos lá. Essa é a estrutura de verbo. E aí, então são as desinências verbais, tá bom? Quais são as desinências verbais? Desinência número pessoal e desinência modo temporal. E para nós terminarmos esse módulo, essa parte, eu vou falar para vocês sobre a vogal e a consoante de ligação, tá? A vogal de ligação, realmente ela só vai servir para ligar. Ela só serve para ligar. Ela liga, por exemplo, gasômetro. Esse O, ele liga esses dois radicais, tá? O gás e o metro. Só tem outro valor? Não. E a consoante de ligação também, tá? Só serve para ligar, ok? Então, quem é do curso já pode fazer os exercícios que já tá lá para vocês fazerem. Quem é do terceiro, vamos assistir a próxima aula para depois fazer os exercícios, ok? Ó, então vai lá, toma uma água rápido, toma uma água, dá uma espreguiçada e volta com a sua apostila para nós fazermos os exercícios, tá bom? Tô aqui te esperando. Cadê?